Olá pessoal, meu nome é Paulo Seleguin, sou professor aqui na USP de São Carlos. E conforme eu falei em aula, nas duas últimas aulas, na segunda e na terça dessa semana, vou procurar nos dias seguintes, nos dias finais da semana, sempre colocar um vídeo com exercícios resolvidos. E aí, como eu tenho mais tempo para desenvolver, eu vou bem nos detalhes. Esse aqui, então, é o vídeo da nossa primeira aula, a aula de introdução ao curso de termodinâmica. Vamos ler o enunciado ali, que acho que fica mais fácil. Um vaso de pressão com volume de 0,4 metros cúbicos contém 1,25 kg de uma mistura formada por CO2 e H2O, mantida a uma pressão barométrica total de 4,949 bar e uma temperatura de 150 graus. Dessa condição, o vaso é arrefecido, resfriado, para condensar e remover o vapor d'água da mistura através de um purgador de boia. Nessas condições, calcule as massas de CO2 e H2O e a pressão final indicada no manômetro. E ele dá ali também a pressão ambiente 100 kPa. Bom, tem várias coisas aqui, né? Primeiramente, eu vou aproveitar o frete aqui nesse exercício e eu quero explicar vários conceitos para vocês, do jargão da engenharia até esse equipamento aqui no caso, então, o purgador de boia. Quero explicar rapidamente o que é um purgador de boia. Quero também explicar a diferença entre pressão barométrica e pressão manométrica, é uma questão da forma de medir, e a diferença entre arrefecimento e resfriamento. Vamos começar por esse aqui. Quando a gente fala que a gente arrefece alguma coisa, isso é o jargão da engenharia, muito comum, e eu mesmo, né? Às vezes, quando não é necessário, eu confundo. Mas arrefecer alguma coisa significa resfriar alguma coisa de uma temperatura muito alta para uma temperatura menos alta em relação à temperatura ambiente. Então, por exemplo, o radiador do carro resfria, digamos, a água de 100 graus para 60 graus. 60 graus ainda é mais quente, mais alta a temperatura do que, digamos, os 25 do ambiente, portanto, ele é um arrefecedor. Resfriamento, então, é resfriar ou baixar a temperatura abaixo da temperatura ambiente. É o caso do refrigerador. Tá? Então, qualquer processo de resfriamento abaixo da temperatura ambiente, então é um resfriador ou um refrigerador, como a gente diz. Bom, o que está acontecendo aqui? Vamos entender o exercício, né? No vaso de pressão, você tem ali as moléculas de CO2 e H2O, ou digamos que o H2O seja as moléculas azuis aqui e o CO2 as moléculas alaranjadas, e elas, digamos, elas estão se chocando ali com as paredes, né? Elas são moléculas de um gás, elas têm agitação, elas vão se chocar com as paredes e também com o diafragma ali do sensor de pressão, que pode ser um sensor barométrico ou manométrico. Tá? Eu vou explicar a diferença. O que acontece é que a gente vai resfriar isso, vai baixar a temperatura, até que as moléculas de H2O comecem a se condensar, e quando isso acontece, tá, elas são removidas ali pelo purgador de boia. Então vamos explicar o que é o purgador de boia. Na verdade, um purgador de boia é uma válvula, né, um dispositivo termomecânico, mas pode ser eletrotermomecânico, aí tem várias configurações. E o objetivo é retirar o condensado daquele ambiente. Isso, por exemplo, está acontecendo aqui no nosso exemplo, mas é muito comum, por exemplo, em linhas de ar comprimido. O compressor comprime o ar tem umidade, essa umidade se condensa na tubulação, isso pode corroer os tubos, pode criar uma série de problemas, então se instala os purgadores. Então, imagina aqui, por exemplo, você está vindo com o ar comprimido e a água condensada, né? Ela vai se acumulando aqui. Quando ela se acumula, conforme vai subindo o nível da água, ela vai elevando essa boia aqui, isso aqui é oco, né? Uma boia, como uma boia de caixa d'água. Qualquer residência aqui no Brasil, né, tem válvula de boia na caixa d'água. Então, conforme ela sobe, ela é articulada aqui, subindo, ela abre, né, o orifício ali e deixa vazar o condensado. Então, deixando vazar o condensado, pode ser por gravidade, ou, por exemplo, pode ter uma pressão mais alta aqui, mas o fato é que vazando, né, esgotando, purgando o condensado, a válvula, a boia, né, começa a descer de novo e tampa o orifício ali e o processo se repete. Ok? Bom, a diferença entre um manômetro, né, e barômetro, que seria o item seguinte que eu queria explicar para vocês,
tem a ver com a forma de medir. Então vamos olhar aqui a figurinha, né? O que a gente chama de pressão barométrica, acho que vale até eu grifar ali, pressão barométrica, na verdade, é a pressão real, né? Resultante, por exemplo, dos choques da molécula ali. É a pressão que a gente usa na lei dos gases perfeitos. Eu deduzi isso para vocês na aula, né? Dedução da lei dos gases perfeitos, feita a partir da mecânica newtoniana, pura e simplesmente. Tá? Bom, um manômetro, na verdade, mede a pressão em relação à pressão ambiente. Então, supostamente, esse aqui é um manômetro de Bourdon. Bourdon é, na verdade, o nome desse tubo aqui, que eu vou destacar em amarelo para vocês. É um tubo curvo, né? Não sei se vocês estão vendo ali embaixo também a língua de sogra, né? Como se fosse uma língua de sogra metálica. Como é que funciona a língua de sogra? Você, por exemplo, sopra por aqui, quer dizer, põe pressão, tá? Essa pressão entra ali, no caso é de papel, né, com uma mola dentro, e ele vai tentar se endireitar a mola. É a mesma coisa aqui, você coloca a alta pressão, né, a alta pressão está entrando aqui, né, aqui é os 4,9 bar, entra aqui, então vai tender a endireitar esse tubo curvo aqui, que esse tubo amarelo aqui é o chamado tubo de Bourdon. Tá? E ele se endireitando, né, o movimento é comunicado aqui a um ponteiro através de um mecanismo, e isso é calibrado para dar, né, em quilopascais ou pascais ou o que for, né, ou até um medidor de vácuo, como vocês vão ver daqui a pouco. Tá? E isso mede em relação à pressão atmosférica, por quê? Porque se dentro aqui do tubo, na parte amarela aqui, eu tenho os choques das moléculas exercendo força, né, força mecânica aqui para endireitar o tubo, do lado de fora eu tenho também os choques das moléculas do gás do ambiente ali, que no caso é o ar, né, mistura de nitrogênio, oxigênio, argônio, etc. Tá? Então é uma pressão menos a outra, e essa é a diferença entre pressão manométrica e barométrica. Existem outras pressões, né? No jargão nosso a gente costuma falar pressão estática, pressão dinâmica, isso aqui vem mais da parte de escoamentos supersônicos, escoamentos compressíveis, mas o fato é o seguinte, a pressão real mesmo é a pressão barométrica, real ou pressão termodinâmica. Tá? A rigor, então, ela nem precisaria de adjetivo. São as outras pressões que são medidas de uma maneira particular, é que fornecem valores particulares. Correto? Bom, explicados os termos aqui, vamos começar a tratar um pouco do problema propriamente, né? Eu vou aproveitar também o frete aqui para explicar as várias versões da equação dos gases perfeitos que a gente deduziu em aula. Então, nós deduzimos essa fórmula aqui, né? Pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Essa expressão ela é válida para qualquer gás, essa constante é a constante universal dos gases. Tá? Mas eu posso, por exemplo, fazer uma manipulação, eu posso multiplicar e dividir pela massa molecular do gás, né, ou dos gases que compõem ali a minha substância. Então, M do gás aqui é a massa molecular, ou seja, a massa de um mol de gás. Um mol, lembra, é uma quantidade, é o número de Avogadro, na verdade. Tá? E funciona para nós como se fosse a dúzia, né? Uma dúzia de banana. Ok? E lembrando também a temperatura aqui na escala absoluta. Bom, eu identifico então o número de mols, né, vezes a massa molecular de um mol. O que é isso? É a massa do gás. Porque eu estou dizendo assim, ó, isso aqui tem 2 dúzias de banana e cada dúzia pesa tantos gramas, né? Então, eu tenho aqui, multiplicando o número de dúzias vezes a massa de uma dúzia, eu tenho a massa total ali. E esse outro resultado aqui, né, o R, que é a constante universal, dividido pela massa molecular do gás, é, digamos, a constante do gás. Tá? Essa constante vale para qualquer um, e agora essa é específica do gás. E eu já coloquei aqui valores, por exemplo, para o CO2 e para o H2O, que são, né, os componentes do gás que a gente está trabalhando. Então, levando isso aqui a termo, né, eu posso reescrever a equação dos gases perfeitos. Eu posso escrever, então, a pressão, o volume, a massa do gás. Agora, esse R aqui não tem um índice ali, mas está implícito, né, que é uma forma específica do gás. Né? Por quê? Porque aqui é a massa e não é o número de mols. Então, o R aqui
eu tenho que pegar o R do gás. Tá? E, mais um detalhe, se eu pegar a massa e passar dividindo ali, eu vou ter o volume específico. O volume específico, como a gente já viu na aula, né, é o volume geométrico, 0,4 metros cúbicos, dividido pela massa. E o volume específico, nós vimos, é o recíproco da densidade. Ok? Bom, agora sim, vamos resolver o problema. Essa é a parte fundamental, se você entender o que eu falar aqui nesse slide, o resto é só manipulação algébrica, matemática. Vamos lá, quais são as equações e hipóteses do nosso problema aqui? Em primeiro lugar, o volume ocupado pelas moléculas do vapor d'água é igual ao volume ocupado pelas moléculas do CO2, que é igual ao volume do vaso de pressão. Isso é bastante razoável, porque se trata de um gás, né, as moléculas têm liberdade para passear por todo esse volume aqui. Mesma coisa nas temperaturas. Né? A temperatura do vapor d'água é igual à temperatura do CO2, que é igual à temperatura total, né, de todo mundo. Na verdade, pensa assim, se um deles estivesse mais quente que o outro, com uma temperatura mais alta, fisicamente isso quer dizer o seguinte, que as moléculas de água, por exemplo, se estivesse mais quente, têm mais energia cinética, estão mais agitadas. E nos choques ali que vai acontecer, né, então as moléculas mais rápidas vão transferir quantidade de movimento para as moléculas menos rápidas ou mais lentas, e no final das contas tudo isso vai se igualar. É mais ou menos também como misturar água quente com água fria, né? Dali a pouco está tudo mais ou menos numa temperatura de equilíbrio. Ok? No caso da pressão é um pouco diferente, por quê? Porque as pressões elas se somam, ou seja, as pressões resultam dos choques, né, das moléculas com as paredes aqui do vaso de pressão, mas também com o diafragma do sensor de pressão, né? E são moléculas de um gás, então elas são muito distantes umas das outras, então não há forças intermoleculares. A gente tem, né, o conhecida lei das pressões parciais, ou seja, a pressão total resulta dos choques das moléculas de H2O, ou seja, a pressão parcial do H2O, mais a pressão resultante dos choques das moléculas de CO2, ou seja, a pressão parcial do CO2. Isso aqui é chamada, né, lei das pressões parciais. E a última equação é mais trivial, né? A massa total é igual à soma das massas. O que eu tenho, então, nesse meu problema? Eu tenho 4 incógnitas, as duas pressões parciais e as duas massas, né? Porque eu sei a pressão total é o 4,9 bar e sei a massa total, que é 1,25 kg. Então eu preciso de outras duas equações para completar 4 equações, 4 incógnitas, para poder resolver o problema. Né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu falei para vocês em aula, né, que essas variáveis, pressão, temperatura e volume, são as nossas variáveis canônicas, né, que definem o estado do gás, elas não são independentes. Pressão, temperatura e volume não funcionam como 3 coordenadas x, y, z, que pode, né, ser qualquer x, qualquer y, qualquer z. Na verdade, a lei dos gases perfeitos é exatamente isso, uma vinculação entre essas propriedades. Se você tem duas, você determina a terceira, ou impõe-se, né, o valor para a terceira variável. Então a gente vai usar o modelo dos gases perfeitos. Numa próxima aula eu vou mostrar para vocês, né, uma forma da gente verificar a priori quando o modelo de gás perfeito é bom, né, quer dizer, dá um resultado próximo da realidade. Nesse exercício aqui vamos admitir que está tudo funcionando muito bem, a gente pode usar o modelo dos gases perfeitos. Então vamos lá. Primeira equação, gases perfeitos para as moléculas de água. Então a pressão parcial de H2O vezes o volume é igual a massa de H2O vezes a constante, né, do H2O vezes a temperatura absoluta. Um parênteses, é como se, na verdade, né, o H2O ali, como se ele tem a mesma pressão, ele tem o mesmo volume e a mesma temperatura, mas é como se não existisse as moléculas de CO2. É como se ele estivesse sozinho dentro daquele vaso de pressão, ocupando aquele volume e tendo aquela temperatura. Tá? Então, essa é a equação dos gases perfeitos para o vapor d'água e a mesma coisa ali para o CO2. Correto? Então, agora sim, 4 equações, 4 incógnitas, e a gente pode resolver. É até bem simples, porque são
todas as equações, estou até verificando para ver se eu não estou errado, né? É um sistema linear nas incógnitas. Tá? As incógnitas são pressão, né, de CO2 e H2O e as massas. Então, linear, dá para a gente resolver algebricamente. Um outro parênteses, eu vou resolver aqui semi-algebricamente, vai ficar claro, mas ao longo aqui do nosso curso, eu vou mostrar outras técnicas de solução, porque não necessariamente a gente cai num problema linear tão bonitinho assim. Tá? Às vezes a gente tem uma equação não linear para resolver, ou um problema bem mais complexo, então eu vou fornecer isso para vocês também. Então aqui é meio simples, né? Eu vou até voltar um slide. Eu vou pegar essa equação, perdão, as equações aqui de gases perfeitos e vou usar para explicitar as massas. Depois eu vou introduzir aqui na equação de conservação de massa, na verdade, e vou usar também a lei das pressões parciais, ou seja, eu tenho que usar todas as equações. Então, usando ali gases perfeitos para explicitar massa de H2O, igual a pressão do H2O, vezes o volume, vezes a constante, vezes a temperatura, mesma coisa para o CO2. Substituo essas duas equações, né? Na equação de conservação de massa, a massa total é a massa de H2O mais a massa de CO2. E agora, essa pressão parcial aqui, eu vou escrever ela como sendo a pressão total menos a pressão parcial de H2O. Então, nessa equação aqui, a gente tem uma equação, uma incógnita, no caso, a pressão parcial do H2O. Então, resolvendo, 4,149 vezes 10 a quinta Pascal. 10 a quinta Pascal é 1 bar, né? Então 449 bar e assim por diante. Eu escrevi aqui assim por diante, aí a gente voltaria, né, nas expressões para calcular outras coisas. Tá? Então, por exemplo, voltando nessa expressão aqui, eu consigo tirar a pressão parcial do CO2, etc, etc. Eu resolvi aqui numericamente, numa das plataformas que eu vou usar durante o curso, tá? Então a gente tem ali, eu até escrevi ali para vocês, né? Então aqui é a pressão do vapor d'água, H2O, esse segundo resultado, 0,7997 vezes 10 a quinta, né, ou seja, 0,7997 bar é a pressão do CO2, e aqui é a massa de H2O e a massa de CO2. Está nessa sequência aqui, por isso que eu quis indicar aqui para vocês. Bom, com isso, eu posso calcular algumas coisas que vão ser necessárias logo adiante, né, para a gente entender o processo. Eu vou calcular o volume específico do vapor d'água, nessa condição inicial, né, que seria o volume geométrico, 0,4, dividido pela massa, que é o 0,85. Então, isso dá 0,471 metros cúbicos por quilograma. Mesma coisa para o CO2, 0,4 por 0,4, né, 0,4 quilogramas aqui, e o 0,4 do volume geométrico do vaso de pressão, 1 metro cúbico por quilograma. Agora, vamos ver se a gente tem ali já respostas às perguntas que foram feitas, né? Então, calcule as massas de CO2 e H2O, então tudo bem, é o 0,85 e o 0,4, e aí a pressão final indicada no manômetro. Então, dois pontos importantes aqui, manutenção da voz. Dois pontos importantes aqui. Primeiro, final, ou seja, isso que a gente calculou corresponde à situação inicial, antes do arrefecimento. Então, isso aqui a temperatura vai diminuir, né, porque a gente vai remover calor, diminuindo a temperatura, diminui a pressão também. Mas, que processo está acontecendo aqui? Como é que eu posso calcular a situação final? A situação final é o seguinte: a massa não vai mudar, o 0,85 e o 0,4 não vai mudar até que condense e seja removido ali, quer dizer, o vapor condense e seja removido no purgador. Tá? Então, se trata do que a gente chama de um processo isocórico, ou seja, a volume constante. A temperatura está diminuindo, a pressão está diminuindo, mas o volume está permanecendo constante. Então, o que eu tenho? Eu tenho que esse volume, esse 1 metro cúbico por quilograma, vai permanecer constante até a remoção da água, da água líquida, e a mesma coisa o vapor d'água, esse 0,471 metros cúbicos por quilograma vai permanecer constante até que seja feita a remoção ali no purgador. Então, um processo isocórico.
Então, o que eu preciso saber, para saber a temperatura final, é o quê? A famosa pausa dramática que eu tenho mania de fazer, né? A gente precisa saber, na verdade, a temperatura de condensação da água nesse volume específico aqui. Ok? Então, a gente precisa saber, né, esse volume específico, quer dizer, tendo esse volume de 0,471 metros cúbicos por quilograma, eu preciso determinar a temperatura de condensação. O problema é que a temperatura de condensação está muito próximo justamente das linhas de saturação, e aí a lei dos gases perfeitos muito provavelmente não é válida. Na verdade, eu vou ensinar para vocês, né, que dependendo de condições, é possível usar sim a lei dos gases perfeitos até em cima da linha de saturação, desde que a pressão seja muito baixa. Tá? A gente vai ver isso quando formos ver o fator de compressibilidade. Mas digamos que aqui não seja possível. Né? A gente tem outros modelos, a equação de Van der Waals também não vai dar certo, né? E teoricamente, como eu disse, saltando para a última ali, que seria a equação virial, essa daria certo, mas usar a equação virial é equivalente a usar um gráfico, como eu estou mostrando aqui, ou usar as tabelas eletrônicas. Né? Então é muito simples. Eu até estou com o RefProp aberto aqui. Então vamos lá, eu vou escolher a substância, a água, no caso, né? E eu simplesmente venho aqui, né, e vou pegar um dos estados de saturação. Então eu vou entrar aqui e vou dizer que o volume do vapor, eu vou até voltar na apresentação, né, é 0,471 metros cúbicos por quilograma. Então 0,471 metros cúbicos por quilograma, então 142,9. Vamos ver se eu não errei, né? 142,9. Tinha preparado, tinha pego esse dado aqui para vocês já. Então, entendendo aqui, né? É um processo de resfriamento isocórico. Então, o volume permanece ao longo de todo o resfriamento 0,471, né, até que a temperatura de 150, né, baixe para 142,9, quando então a água começa a se condensar e a ser removida ali pelo purgador. Bom, então agora sim a gente tem tudo para terminar o exercício aqui. Né? O que vai acontecer nessa nova situação aqui? Agora na situação final. A água está sendo removida, né? E a pressão total vai ser dada simplesmente pela pressão do CO2, porque é só o CO2 que está na fase gás, né? Na fase gasosa, e só ele é que está se chocando ali com as paredes e também com o diafragma do medidor de pressão. Então eu posso usar os dados que eu tenho para calcular essa pressão, no caso um gás perfeito. Tá? Então a massa de CO2 que eu já calculei, a constante de CO2, a temperatura final que eu acabei de calcular com vocês, né? E o volume, no caso aqui o volume geométrico mesmo. Tá? Então fazendo as contas, 0,4 vezes 188,92 e a temperatura ali, o 142,9 mais 273,15 para passar para Kelvin. Tudo dividido pelo 0,4 metros cúbicos. Um parênteses, sempre confiram as minhas contas, né? Eu sempre digo isso para vocês. E, por favor, se eu tiver cometido algum erro de cálculo aqui, ou qualquer erro aqui conceitual, por exemplo, coloca para mim, né? Aí eu corrijo isso para benefício dos próximos alunos. Então, fazendo as contas, a gente tem aqui 0,786 vezes 10 a quinta Pascal. Outro parênteses rapidinho, eu sempre procuro deixar a potência de 10 aqui 10 a quinta, porque eu sei que 1 vezes 10 a quinta é 1 bar, né? Então isso aqui é 0,786 bar. Mas isso é a pressão final indicada no manômetro? Na verdade não, né? O manômetro, como eu expliquei para vocês, dá a pressão menos a pressão ambiente. E a pressão ambiente é 100 kPa, que é 10 a quinta Pascal, que é 1 bar. Então fazendo as contas, se eu não errei, né? 0,214 bar, mostrando então que esse manômetro aqui, na verdade, existe vacômetro que só mede pressões negativas, pressões manométricas negativas. Lembra, a pressão real termodinâmica é sempre positiva. Tá? Ela no máximo pode ser zero quando, por exemplo, você não tem mais os choques ali, né? Mas a pressão manométrica pode ser negativa. Então existem, como o desenho está mostrando aqui, manômetros que medem tanto positivamente quanto negativamente, quer dizer, então aqui pressões abaixo da atmosfera. Isso aqui é uma situação muito comum, né, mostrando que está sendo gerado o vácuo ali
foi o exemplo da implosão da latinha de Coca-Cola que eu mostrei em sala de aula para vocês, mas isso é muito comum, por exemplo, em vagão-tanque, caminhão-tanque. Imagina assim, o sujeito está entregando ali um material numa planta química, um material muito volátil, um líquido muito volátil, né? Pode ser álcool, etanol, né? Então ele entrega lá o material, né, e o tanque está vazio, mas está cheio de vapores, né, de um gás que pode se condensar. E se ele esquecer de abrir os respiros desse vagão-tanque, desse caminhão-tanque aqui, o que vai acontecer? Vai formar o vácuo, né, e eventualmente ele não resiste e colapsa, implode, como vocês estão vendo aqui. Ok, pessoal? Então é isso, isso foi o exercício da nossa aula 1, associado à nossa aula 1, a aula de introdução do nosso curso de termodinâmica. Qualquer coisa entre em contato, pode colocar questões ali nos comentários, ou mandar por e-mail para mim, ou me perguntar em sala de aula, ou no chat. Feito, pessoal? Então até o próximo vídeo.